Escola Hineni e Ministério Beit Yahavá. Beit Yahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Yahavá e Escola Hineni. Seja Beit Yahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Yahavá e à Escola Hineni. Neste momento, vamos nos aprofundar na Palavra do Eterno. Estudaremos os escritos do apóstolo Miqueias Castrese. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual. Seja mais um Talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da Palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Escola Hineni e Ministério Beit Yahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Olá, que a paz esteja com todos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos códigos mais profundos das Escrituras, a oferta de cordeiro. Com base nos ensinamentos do apóstolo Miqueias Castrese do Ministério Beit Yahavá e da Escola Hineni, vamos juntos explorar como esse ato vai muito além de um simples ritual, operando como um mecanismo poderoso de resgate sobrenatural. Vamos lá! Para a gente começar a ter uma ideia da magnitude do que estamos falando, essa citação já dá o tom. Isso aqui não é só sobre história ou teologia, não. A gente está falando de um princípio que interage com a própria estrutura da existência. O cordeiro, como a gente vai ver, é quase como uma peça de engenharia espiritual. Então, a pergunta é, como assim o cordeiro funciona como um eixo da realidade? Bem, a primeira camada de entendimento é que a oferta do cordeiro não é um evento isolado, mas sim a ativação de um mecanismo fundamental projetado para reparar a própria criação. E para entender essa reparação, a gente precisa de um conceito-chave, tikkun. Na linguagem mística, o pecado não é só um erro moral, é algo muito mais profundo. É uma quebra na estrutura da realidade, sabe? Uma ruptura no fluxo de energia divina que sustenta tudo. O tikkun, então, é exatamente o processo de consertar essa fratura cósmica. E o mais incrível é que esse princípio de reparação não surgiu do nada. Ele foi se revelando aos poucos, progressivamente, como um padrão costurado ao longo de toda a Torá. Cada história foi adicionando uma nova camada de compreensão sobre a verdadeira função do cordeiro. E aqui, a gente vê essa revelação se desdobrando através de figuras-chave. A jornada começa lá com Abel, onde a gente aprende que a oferta tem a ver com alinhamento interno, com um canal puro. Depois, com Abraão, no Monte Moriá, o conceito se aprofunda e a gente entende a substituição redentiva. E, finalmente, com Moisés lá no Egito, o cordeiro é revelado como uma força poderosa, capaz de quebrar sistemas espirituais opressores. E o resultado dessa oferta no Egito foi algo cataclísmico.
Dá uma olhada nessa lista de consequências. Não foi um evento simbólico de jeito nenhum. Foi uma reconfiguração da realidade para o povo de Israel. As estruturas espirituais que os prendiam, que na Cabala são chamadas de klipó, que são como cascas de energia negativa, foram simplesmente quebradas. E isso desencadeou libertação, provisão milagrosa e um reposicionamento completo de autoridade. Ok, isso tudo nos leva à pergunta, mas como isso funciona? Qual é a mecânica por trás de uma transformação tão grande? Agora a gente vai entrar na engenharia espiritual da redenção, usando a estrutura da árvore da vida para explicar isso. E a chave para entender essa engenharia são as Sefirotes. Como está explicado aqui, elas são as 10 emanações divinas. Pensa nelas como canais ou transformadores através dos quais a energia pura de Deus flui para criar e sustentar o nosso mundo. A oferta de cordeiro interage diretamente com essa estrutura. E aqui nesse diagrama a gente vê como o fluxo funciona. 3 sefirotes são cruciais. Tudo começa em Bina, o entendimento, a consciência espiritual por trás do ato. Esse entendimento ativa a Yesod, o fundamento que funciona como o canal da aliança que vai transmitir esse fluxo. E quando esse canal está aberto, a energia desce para Malchut, o nosso reino físico, onde a transformação finalmente se manifesta. Isso aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Se uma oferta é feita num estado desconectado, sem o entendimento de Biná, ela fica só ali, um ato em Malchut, sem poder. Mas, quando existe alinhamento, a mesmíssima oferta física se torna um altar, um ponto de convergência onde o fluxo divino pode entrar e reorganizar o mundo material. A diferença é total. E aqui está o ponto crucial de tudo. Todos esses padrões, todos esses princípios revelados ao longo de milênios, eles não eram eventos aleatórios, de forma alguma. Eles estavam apontando para um cumprimento final, a materialização definitiva do arquétipo do Cordeiro. Quando João Batista faz essa declaração, ele não está criando uma teologia nova. Não. Ele está identificando Yeshua como a personificação de todo esse sistema de redenção que a gente viu se desdobrar desde Abel. Ele é o Cordeiro que opera o Tikkun definitivo. E a prova de que esse Tikkun foi completo e perfeito é a ressurreição. Dentro dessa estrutura, a ressurreição é a prova definitiva de que o canal de Yesod foi totalmente desobstruído. A morte, que era a ruptura final do fluxo, foi superada, mostrando que a conexão com a fonte divina está permanentemente restaurada. Tá, mas o que tudo isso significa pra gente hoje? Se o Cordeiro definitivo já veio, qual é o papel de uma oferta em nossas vidas? A chave, como a gente vai ver, está em mudar a nossa perspectiva, de uma simples troca para um profundo alinhamento. Isso nos leva à questão fundamental de toda essa nossa jornada. Se não se trata mais de um sacrifício de animal num altar de pedra, o que é então a oferta hoje? E aqui está a conclusão mais importante. A oferta hoje não é um pagamento para mover a mão de Deus. É um ato de consciência que nos move, que nos posiciona dentro do fluxo divino que já foi restaurado pelo Cordeiro. Não é uma troca, é alinhamento. O altar não consome, ele transforma. Imagina a seguinte cena. Você está diante de um altar de pedra, sabe, bem rústico, antiquíssimo mesmo. Consigo visualizar. E sobre ele tem um cordeiro resplandecente. Só que ele está envolto numas chamas intensas que, parece que elas iluminam a noite, em vez de só consumir ali a matéria, né? Nossa, uma imagem forte. Sim. E ao redor desse altar, você vê uns manuscritos antigos espalhados pelo chão de terra. E lá no fundo, tem a silhueta de pirâmides imponentes debaixo de um céu bem escuro. E num canto, meio nas sombras, tem a figura de um homem marcando os umbrais de uma porta de pedra com sangue fresco. Caramba, essa é uma composição bem carregada de mistério, né? E muito, muito cabalista. Exato. Essa é a imagem que vai guiar a nossa exploração profunda de hoje. Ela define todo o tom profético do que a gente vai desvendar aqui. E é por isso que o título oficial do material de hoje é, bem direto, é A Oferta de Cordeiro, o Resgate Sobrenatural. Um título de peso. E a riqueza visual que você descreveu não é nenhum acidente, sabe? Cada elemento aí atua como um mapa. Um mapa de símbolos, né?
Isso, símbolos que transportam a gente direto para o núcleo de uma das engenharias espirituais mais complexas da humanidade. Não é só um conto do passado, é um mecanismo de alteração da realidade. E para mergulhar nisso, a gente tem fontes fantásticas hoje. Nós vamos nos basear nos ensinamentos do apóstolo Miqueias Castreze e naquele acervo super denso do Ministério Beit Ahava e da Escola Renene. E que acervo, hein? Tem muita profundidade lá. Muita. E o nosso objetivo é arrancar o véu desse símbolo milenar. Porque, muita gente acha que ofertar num ambiente espiritual é como colocar uma moeda numa máquina de refrigerante para comprar um milagre, sabe? É a famosa barganha cósmica. Exatamente. Mas essas fontes que a gente está estudando hoje derrubam isso. Elas mostram que a oferta de um cordeiro é, na verdade, uma peça de tecnologia espiritual avançadíssima. Então a grande pergunta é, como é que essa máquina funciona? Bom, o primeiro passo para entender isso é desconstruir de vez essa nossa mentalidade ocidental da barganha. Historicamente, as civilizações antigas ofereciam coisas aos deuses para aplacar a ira deles, né? Tipo um suborno, né? Para garantir uma colheita boa ou algo assim. Uma transação comercial bem primitiva. Mas o material que a gente está analisando, que vem da Torá, desce às profundezas da Cabala e chega na Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele propõe algo radicalmente diferente. Totalmente diferente. Sim, a oferta atua como um princípio de reorganização do próprio tecido da realidade. Na Cabala, o termo que eles usam é tikkun. Tikkun. O que significa exatamente? Significa reparação ou retificação. O objetivo não é mudar a mente de Deus, é consertar um fluxo espiritual que a humanidade quebrou. Peraí, então, se a ideia não é convencer Deus a me dar algo em troca de um animal ou de dinheiro, qual é a mecânica real de colocar algo no altar? A resposta está na própria raiz da palavra hebraica para oferta, que é korban. Korban. Isso. A raiz é karov, que significa literalmente aproximar. Então a engenharia do korban serve para posicionar o ser humano de volta naquele fluxo original da criação. Entendi. E para entender como isso rola na prática, o material da Escola Renene convida a gente a olhar para a Sefirot, que são aquelas 10 dimensões da árvore da vida. Tudo começa na última delas, a Malchut. Vamos pausar rapidinho para não me perder nos termos. O texto fala muito de Malchut. O que essa esfera representa quando, uma pessoa comum decide fazer uma oferta hoje? Malchut é o mundo da materialização, é o reino físico, o nosso aqui e agora, sabe? Onde a gente vive e toca nas coisas. Exato. O dinheiro, as posses, os recursos que você entrega, o próprio cordeiro físico em cima da pedra, tudo isso é Malchut. Só que o ponto vital da Cabala é que Malchut, sozinha, é estéril. Como assim estéril? Ela não tem luz própria, não gera milagre do nada. A única função de Malchut é ser um recipiente. Ela só recebe e manifesta o que desce dos níveis espirituais lá de cima. Cara, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia para visualizar isso. É como se Malchut, nosso mundo físico, fosse uma lâmpada e o fluxo de Deus fosse a rede elétrica da cidade. Perfeito, uma ótima analogia. Então você pode ter a lâmpada mais cara, mais bonita do mercado, que seria a sua oferta física gigantesca. Mas se essa lâmpada não estiver plugada na tomada certa, a luz não acende. De jeito nenhum. E o problema não é a lâmpada, é a total falta de conexão. Se você só entrega a matéria, você só está mudando um pedaço de vidro de lugar. Nossa, é exatamente isso. A entrega física sem essa conexão invisível é um movimento completamente oco. E é aí que entra a peça para plugar na tomada, a dimensão chamada Binah. Binah, que seria o quê? No sistema cabalístico, Binah é o entendimento profundo. É aquela consciência estruturada que entende as leis invisíveis. Quando alguém oferta sem Binah, o ato vira superstição. Fica igual esfregar a mão numa lâmpada apagada achando que ela vai acender sozinha por mágica, né? Fazer um ritual mecânico e achar que o universo é obrigado a te obedecer. O que a gente sabe que só gera frustração. Com certeza.
Mas quando Bina está ativada, a pessoa entende que entregar no altar não é uma perda financeira. O mundo material de Malchut se rende à consciência de Bina. E aí a mágica, ou melhor, a tecnologia acontece. Sim, o ato físico vira inteligência espiritual aplicada. O altar não é onde a coisa morre, ele vira um conversor de energia. O terreno fica pronto para a luz invadir a sua lâmpada. Incrível. E se o propósito dessa tecnologia ancestral é plugar o material na tomada espiritual, o evento que testou isso na potência máxima foi o Êxodo, lá no Egito Antigo, né? A primeira Páscoa, Pessar. Ah, o laboratório definitivo. Pois é, você tem uma nação inteira na escuridão precisando que essa luz acenda. E no Egito, o carneiro não era só um bicho, era um deus, o Amon-Ra. Sim, era altamente reverenciado. Então, quando Deus manda os hebreus pegarem um cordeiro e sacrificarem na frente de todo mundo, isso é uma colisão frontal de sistemas espirituais, não é? Completamente. E aí entra um conceito fortíssimo do Zohar, que é o livro base do misticismo judaico. Ele descreve o Egito não só como um império militar, mas como uma estrutura colossal de klipot. Klipot. Eu preciso de ajuda aí. O que são essas klipot e como o Egito usava isso? Klipot significa cascas ou invólucros em hebraico. Pensa numa casca de noz que prende o fruto lá dentro. Certo. No mundo espiritual, essas cascas são estruturas de impureza e bloqueio que aprisionam a luz divina. Elas impedem o fluxo de chegar na gente. E o Zohar diz que o Egito era o epicentro mundial disso. Caramba. Toda aquela magia negra, a astrologia obscura deles funcionava como um sistema de controle de consciência. Mantinha a mente dos hebreus presa na escravidão. E o sacrifício do cordeiro serviu para implodir essas cascas. Mas, olha só, tem algo que me deixa perplexo nisso. As fontes dizem que a oferta quebrou a feitiçaria toda. Mas a gente lê a história e, não tem hebreu lutando com espada ou fazendo feitiço contra os magos do faraó. Não, de forma alguma. Então, como é que passar um pouco de sangue físico na porta de pedra aniquila uma infraestrutura inteira de magia milenar? Parece que falta uma peça aí entre a causa e o efeito. Essa lacuna some quando a gente olha pela lente da jurisprudência espiritual. A redenção não foi força bruta ou magia contra magia. O sangue na porta ativou uma esfera chamada Yesod. Yesod, mais uma dimensão. Isso. Yesod é o canal, o funil que transfere energia para o mundo material. E o mais importante é a fundação da aliança, do pacto inquebrável. Então, o sangue funciona como um documento legal. É a melhor forma de ver isso. Pensa numa embaixada de um país no meio de uma capital inimiga. Os muros da embaixada mudam a jurisdição do lugar. Ah, a polícia de fora não pode entrar lá. Exato, não tem autoridade legal porque ali é solo de outra soberania. O sangue nos umbrais não era um campo de força mágico repelindo raio de demônio. Era um marcador jurídico de uma embaixada divina. Nossa, isso muda tudo! A mensagem era puramente jurídica. Esta casa está sob a jurisdição do Pacto de Yesod. E aí a polícia local, as cascas, os feitiços simplesmente perde o direito de atuar ali. A feitiçaria colapsa porque perdeu a jurisdição, não por falta de poder mágico. Exatamente. Quando Yesod é ativado, o fluxo do pacto entra e as Klipot perdem instantaneamente a autoridade sobre aquelas famílias. O mal é derrotado por desalinhamento de autoridade. Se não tem base legal, a opressão desmorona. Cara, isso explica os milagres absurdos depois. Pessoas que eram escravas saem prósperas, o Mar Vermelho se abre, água sai da rocha seca. E tudo porque o canal de Yesod foi desobstruído, né? Sim, o sangue na porta não criou a água ou a comida, ele tirou o bloqueio. A rede elétrica jorrou para dentro da lâmpada da nação. E o mais fascinante é notar que isso não foi inventado no Egito. O que aconteceu lá foi aplicar em massa uma arquitetura espiritual que já tinha sido testada por outros construtores dessa aliança muito antes. Verdade, a gente precisa voltar na história. Até Abel e Caim, porque tem essa ideia rasa de que Deus preferia churrasco em vez de salada, né? O que é uma visão bem simplista. Muito. E as fontes dão uma visão totalmente técnica.
Não é sobre o produto, mas a estrutura da entrega, certo? Isso mesmo. O foco é a arquitetura interna. Abel representa Yesod, operando em estado de pureza total. Ele deu as primícias, a essência da realidade dele. Isso mostra um alinhamento absoluto. Enquanto Caim não foi rejeitado pela terra ser ruim, mas porque a intenção dele, o canal dele, estava uma bagunça? A lição é que o que conta não é o volume da matéria, é a precisão do alinhamento da sua consciência. E aí, avançando um pouco, a gente vê a aplicação máxima disso em Abraão. Aquele episódio tenso em Gênesis 22, no Monte Moriá, com Isaac no altar. Sim, um momento crucial. E no caminho, Abraão salta aquela frase que parece quebrar as leis da física: Deus proverá para si o cordeiro. E é fundamental entender que ele não estava só sendo otimista, ou tendo uma esperança cega. A Cabalá diz que ele estava operando através de Biná, tendo uma percepção profética altíssima. Ele decodificou a intenção divina ali, né? Exato. Ele entendeu que o sistema não queria a morte do homem, exigia a lei da substituição redentiva. Ao providenciar o carneiro no mato, criou-se um modelo eterno. O ato dele perfurou o tempo. E abriu um canal que as gerações futuras iam usar. O que fica muito claro quando a gente olha para o Templo de Salomão, onde isso vira um sistema fixo. Sim, o sacrifício não era anual, era diário. E isso, um cordeiro de manhã e outro à tarde. Tem uma explicação profunda das fontes sobre esses turnos para equilibrar o universo, não tem? Tem sim. O templo era como o coração do cosmos. Na árvore da vida, a manhã, que é luz e calor, é que excede, a misericórdia. O fim da tarde, quando vem as sombras, é Gevurá, o julgamento e limite. Então o sacrifício contínuo não era para pagar a dívida a toda hora. Não. Era a ferramenta tecnológica para manter o equilíbrio exato entre a misericórdia e o julgamento, para o mundo não colapsar com o excesso de nenhum dos dois. Cara, igual afinar um violão. A corda precisa da tensão exata. Se ficar frouxa demais, que seria a misericórdia sem limite, não sai som nenhum. Perde a forma. E se apertar demais com aquele rigor do julgamento puro, a corda arrebenta e estraga o instrumento. O altar era a tarraxa afinando a realidade. Que analogia perfeita. Os sacerdotes só imitavam as ações do Criador para gerar essa ressonância. Sintonizar a existência na frequência da provisão. Só que, seguindo a lógica do violão, todo o instrumento desafina com o tempo. O templo caiu. As eras passaram. A humanidade precisava reconstruir o instrumento inteiro, não só afinar. E é aí que as fontes dão um salto gigantesco e entram na Brit Hadashah, o Novo Testamento. A virada de chave mais espetacular de todas. Quando João Batista aponta para um homem e diz aquela frase histórica, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", Sim, ele não estava criando uma teologia nova ali. Ele estava identificando publicamente a materialização de toda essa estrutura milenar. O código messiânico de Isaías 53. Lembro, claro. Yeshua assume o papel do tzadik, o justo absoluto que sustenta esse canal de forma permanente. Ele é a ponte indestrutível. A tecnologia de pedra vira um mecanismo permanente de reintegração. E tem um detalhe que os materiais do Ministério Beit Yahavah Batem muito na tecla: a ressurreição. No Egito, o cordeiro morria e acabava ali. Mas o cordeiro do Novo Testamento tem vida própria. O que a ressurreição prova nessa engenharia cabalística? Pensa em termos mecânicos. A morte é a falência de um sistema. O fluxo quebra. A ressurreição é a prova irrefutável de que o circuito de Yesod foi restaurado 100%. Ficou inquebrável. Uau! A força que vence a morte não sofre mais as restrições de Malchut, do mundo físico. Exatamente. Então, quando você se alinha pela fé nesse cordeiro, a conexão não te dá só um escudo protetor. Ela liga a sua realidade numa usina capaz de injetar vida onde já estava tudo podre e morto. Devolve a vida para os sonhos mortos. Para amarrar tudo isso, que jornada incrível a gente fez. A gente vê o cordeiro na porta de pedra no Egito como uma saída de emergência contra a morte. Mas quando chega no Apocalipse, capítulo 5, 21 e 22, o cenário muda completamente. O cordeiro não está mais degolado numa pedra, ele está de pé,
vivo. Eternamente vivo. E não está no cantinho, está no trono, governando a Nova Jerusalém, com milhões de resgatados. Ele deixou de ser uma senha na porta para virar o CEO da realidade inteira. Essa transição de sacrifício para governo é o ponto-chave. O altar foi só o meio, o trono é o destino final. Apocalipse diz que a vitória sobre o acusador é pelo sangue do cordeiro. De novo, a regra da jurisdição, né? Isso mesmo. Se o cordeiro agora dita as regras lá do trono, o adversário não tem mais autoridade legal em nenhum ambiente coberto por essa administração. A casca da opressão tem que se desfazer. Fascinante. A gente começou tentando decifrar a tecnologia da oferta. E as fontes mostraram que entregar um cordeiro passa muito longe de suborno místico ou um comércio de favores com Deus. É muito maior. É uma engenharia legal ancestral. Na hora que Malchut, a nossa vida física, se entrega, o canal de Yesod se desobstrui. E quando Bina, o entendimento, entra em ação, o fluxo invisível invade a realidade. Sim, rasga o tecido da realidade mesmo. E daí vem a proteção contra feitiçarias, o colapso dos bloqueios e o poder de ressurreição de Yeshua HaMashiach agindo no nosso dia a dia comum. O sistema entra num funcionamento perfeito. A oferta nunca foi para puxar o céu para as nossas mãos, mas para catapultar a gente de volta para dentro da órbita do céu. Cara, profundo e denso na medida exata. Olha, para todo mundo que acompanhou essa imersão pelos códigos da Torá, Kabbalah e Brit Hadashah e sentiu as chaves girando na mente, a jornada não para por aqui. De jeito nenhum, tem muito mais. O convite é direto e indispensável. Você precisa mergulhar na fonte oficial de todo esse conhecimento formidável. Entra lá em www.escolahinene.com.br. Isso, escolahinene.com.br. Lá você vai poder adquirir o curso online e o e-book fenomenal do curso de Pessah. E tem muito mais, a biblioteca deles é vasta, com os e-books reveladores, que tem o selo de sabedoria da chave Hinene. É um material que reconfigura a mente. E como um complemento vital para manter esse nível de consciência afiado, eu recomendo fortemente acompanhar as redes sociais do Ministério Bet Ahava, do apóstolo Miqueias Castrezi e, claro, da Escola Hinene. Não tem como perder esse fluxo de conteúdo profético que quebra paradigmas, né? Com certeza, eleva a visão espiritual a um nível que a gente raramente acessa por aí. O caminho das pedras está dado, acessem e explorem. Hoje, a gente caminhou por esse mecanismo milenar de resgate e reestruturação da realidade a partir das decisões no altar. E para fechar, eu queria deixar um pensamento final, uma coisa para ficar ecoando na cabeça de quem está ouvindo. Manda ver. A gente viu que o sacrifício reorganiza a arquitetura espiritual, alterando jurisdições para a água voltar a correr na terra seca. Então a pergunta é, olhando para aquelas áreas da sua vida que ainda parecem engessadas, presas por essas cascas, será que a resposta é tentar fazer mais esforço físico até exaustão? Ou será que é outra coisa? Ou será que o grande divisor de águas é alinhar o seu altar pessoal com as regras daquele cordeiro que deixou o altar de outrora e agora governa todas as dimensões direto do trono central? Pensem nisso. O que a gente viu aqui é só a superfície de um oceano de profundidade. Se esse conhecimento ressoou de alguma forma, o convite é para ir mais fundo. A Escola Hinene, do apóstolo Miqueias Castrezi, oferece ferramentas incríveis para essa jornada, como o curso online e o e-book sobre o Pessah, além de muitos outros materiais para explorar esses segredos da Torá. É só acessar o site e as redes sociais para continuar. E a questão que fica para reflexão é, se a oferta é alinhamento, com que a nossa vida está verdadeiramente alinhada? Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahava e à Escola Hinene. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual. Seja mais um Talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa.
Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.